Nós vamos ler o capítulo 12, onde estamos. Mateus 12, nós vamos ler hoje dos versos 38 a 42, do Evangelho de Mateus. Glória a Deus. Encontraram aí? Mateus capítulo 12, verso 38. Vamos ler do 38 ao 42. E o verso 38 diz assim desse momento precioso: Então alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhe disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo contra esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo contra essa geração e a condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está algo que é maior do que Salomão. Amém? Senta no teu lugar para recebermos a palavra do nosso Deus nessa manhã. Aliás, de tudo que nós já ouvimos aqui de forma tão bonita, né? Mas dentre as coisas que você viu, o Senhor tem despertado, chamado nos últimos tempos algumas irmãs dessa comunidade para um ministério muito lindo, assim, para algo muito bonito, que é o ministério de Libras, né? Eu estou encantado com esse negócio. O nome Libras, ele nada mais é do que Li de língua, Bra de brasileira e S de sinais. Libras o que é? É a língua brasileira de sinais. Você já viu aqui hoje, elas estão caminhando nesse chamado, estão aprendendo, estão se especializando. É um novo alfabeto de sinais, que usa os sinais, é uma nova forma de comunicação, né? Mas eu queria dizer para elas e para vocês hoje, que é muito interessante, porque a gente entende isso, por um lado, só por um lado, porque a gente pensa que é uma forma de comunicar-se com quem tem alguma dificuldade de audição, né? Mas você já parou para pensar como os sinais fazem parte da nossa existência de uma forma muito intensa, assim, muito forte? Está o tempo todo por aí. Sinais são uma ferramenta muito eficiente de comunicação, né? Sem eles a gente não se comunica. É muito importante isso. Um sinal, quando você estuda, diz que é um signo, né? Ele é um signo porque num sinal tem um significado. Por exemplo, se eu fizer assim, eu não disse nada, não preciso dizer nada, mas se eu fizer assim, você entende o quê? Se eu fizer assim, tchau. Antigamente, quem é velho como eu, se fizesse assim, paz e amor, né? Não sou só eu que sou tão velho. Mas hoje mais moderninho, se eu fizer assim, joinha, joinha não, agora é like. A rua está repleta de sinais, a vida está repleta de sinais. Se você vai entrar numa rua e tem uma seta na tua direção, você logo sabe que aquele sinal indica que você está andando na contramão. Se continuar, você vai se dar mal. Um sinal. O que não faltam são sinais. Eles estão em toda parte. Eles significam, eles são importantes. Porque um sinal serve, é algo que significa um direcionamento. Sem ele você não tem a direção. Isso é muito importante para a gente entender. Dá um sentido para a vida, sabe? Dá um sentido da vida, sinal. E aí, esse chamado do Senhor, eu entendo isso muito bonito. Nós temos sido alcançados por isso. Aliás, foi Ele que despertou esse compromisso, foi Ele que fez isso no coração das nossas irmãs. E isso diz que é muito importante para Deus. Todos os ministérios que tenho aqui não foram chamados por essa igreja, nem para a nossa denominação, são chamados pelo Senhor, porque são importantes. Isso denuncia que isso é muito importante. Por quê? Porque Deus deseja se comunicar com todo mundo, com todos e todas.
porque eu quero que você entenda, ninguém pode ser privado de ouvir a voz do nosso Deus, independente das nossas limitações. Ninguém pode deixar de entender o plano de Deus para a sua vida. Por isso, um dos grandes desafios na vida de um crente, sabe qual é? É entender e conseguir se comunicar-se com o seu Senhor. Esse fazer-se entender e ser entendido. Esse Deus é espírito. Nós somos sangue e carne. Então, portanto, esse é o desafio, essa é a questão. Como é que nós nos comunicamos? Um espírito com a carne. A gente precisa compreender isso, porque nós sabemos que o Senhor deseja nos alcançar, sim ou não? Ele deseja nos alcançar e para isso Ele se esforça demais. Deus é muito esforçado nesse sentido e de muitas maneiras. Por exemplo, de todas elas que você conhece, o Senhor usa o Espírito Santo de Deus, sopra para que Ele use pessoas para ministrar a sua profecia na nossa vida. Esse esforço é de Deus. Presta atenção, o Espírito Santo inspira uma palavra e Ele faz isso através de profetas. Significa o quê? Nós não temos como ouvir o Espírito, porque nós somos a voz do Espírito, nós somos sangue e carne. O que Ele faz? Ele usa profetas, veja isso, para ser boca de Deus, para comunicar a você a sua vontade. Isso tudo isso que você vê aqui neste lugar, nada mais é do que o esforço de um Deus querendo chamar a tua atenção para aquilo que importa para Ele. Ele quer falar, Ele quer se comunicar com você. Ainda como parte dessa comunicação entre o Criador e as novas criaturas dele, é muito interessante porque também nós costumamos falar com o Senhor, né? A gente fala como? Orando a Ele, louvando a Ele, nós estamos falando com Ele, nós estamos tentando nos comunicar, e é muito lindo que a palavra de Deus diz que Ele, todo amoroso, ouve a nossa voz. Os ouvidos dele não estão agravados, Ele ouve o que você fala. Eu acho isso de um cuidado, é lindo. Mas você quer saber mais maravilhoso ainda? Muita gente não enxerga, mas tem algo extraordinário que mostra o quanto Deus deseja nos alcançar com um amor extraordinário, porque você sabia que até as tuas lágrimas são formas de se comunicar com Deus? Existe um salmo, Salmo 56, verso 8, que diz: registra tu mesmo, ó Senhor, o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre, acaso não estão todas elas anotadas no teu livro? As tuas lágrimas, você fala com Deus através disso. Eu acho isso de um cuidado, né? Quer dizer, Deus é todo esforço de falar conosco. Deus é isso, Ele nunca desistiu. Ele tenta falar com o nosso espírito, Ele nos constrange na nossa consciência. Quantas vezes o Espírito Santo de Deus fala, não faça? Ele está querendo falar conosco. Deus é muito criativo, porque eu e você temos que conhecer a vontade dEle. Nós precisamos, é fundamental. E por isso ainda mais, como parte desse querer de Deus de se comunicar conosco, o Evangelho de hoje mostra que existe ainda outra maneira que nós precisamos enxergar, que o Senhor deseja nos mostrar e se comunicar conosco. Que maneira é essa? Através dos sinais. Presta atenção aqui, o nosso Deus se manifesta no mundo e se comunica com as pessoas através de sinais. E nós temos que estar sensível a isso, porque esse despertar do que tem acontecido aqui é muito importante para o Senhor, é um ministério muito simbólico, mas para todos nós, é um momento importante, porque por mais que nós sejamos limitados, e é tão importante que Deus tem a sua própria língua divina de sinais, não só nós, é muito bonito isso, e isso acontece porque nós somos limitados, e somos mesmo, e temos que admitir. Então, em muitos sentidos, nós não somos só limitados no sentido auditivo, mas no visual. A gente demora para enxergar as coisas. E acontece coisa de Deus, você fica ali e não entendeu o que é de Deus. A gente é limitado às vezes no espiritual. Mas quer saber? Deus sabe das nossas limitações. Deus sabe que nós somos humanos. E como Ele sabe? Então, Ele de inúmeras maneiras, Ele quer nos alcançar. Por exemplo, Ele vem com profecias reveladas. Ele vem com a unção derramada para revelar a sua presença no nosso meio. Ele vem com sonhos. Mas Ele vem também com sinais milagrosos. Aliás, a Bíblia Sagrada é repleta disso. Eu vou ler aqui rapidinho para você. O Evangelho de João é cheio disso. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 2, tem a passagem famosíssima de quando Nicodemos vai à noite falar com o Senhor. Você sabe disso, você conhece. E diz que ele chegou e disse: Mestre,
nós sabemos que tudo que o Senhor ensina vem da parte de Deus, porque ninguém consegue realizar os sinais milagrosos que o Senhor está realizando, se Deus não estiver com ele. O mesmo Evangelho, capítulo 6, versículo 38, aliás, 28, perdão, o Senhor diz, aliás, perguntaram para o Senhor, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus espera de nós? E Jesus respondeu, a obra de Deus é muito simples, é crer naquele que Ele enviou, ou seja, creiam em mim que essa é a obra. E perguntaram a Ele, que sinal milagroso o Senhor vai ministrar para que nós vejamos e creiamos em Ti? O que o Senhor vai fazer? O mesmo Evangelho de João, no capítulo 2, verso 18, diz assim, os judeus lhe perguntaram, que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da tua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus respondeu, destruam esse templo e eu vou levantá-lo em 3 dias, é esse o sinal. Então observa, exemplos, os judeus viviam pedindo para o Senhor realizar algum sinal, e isso realmente é um fato, isso existe. Por quê? Porque o Senhor se manifesta dessa maneira, Ele se manifesta no mundo através de sinais. Esse, aliás, é o contexto do texto que eu li para vocês aqui, porque no momento do Evangelho de hoje, é isso que acontece. Verso 38 diz que os judeus, os fariseus e os mestres da lei, pedem exatamente isso. Queremos ver se o Senhor é capaz de fazer um sinal milagroso. Eu preciso que você entenda isso hoje. Lógico que a intenção desse pedido aqui é assim, faz um sinal do céu aí para a gente ver se o Senhor é quem o Senhor está dizendo que é, o Messias. A coisa aqui é, faz um sinal divino que a gente vai crer. Observa, como sempre, Jesus ficou profundamente irritado. Mas ele ficou irritado por quê? Ele não é Deus? É. Ele não se manifesta através de sinais? É. Por que ele ficou irritado? Ele ficou irritado porque fé não pode depender de sinais. Acho que hoje vai ter pito, desculpa. Prepara a orelha aí, não sei. Eu recebi, ficou vermelha, mas eu já melhorei. Fé não pode depender de sinais. Fé não pode depender de milagres. Por isso Deus responde, uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Uai, o que é que Jesus quer dizer com isso? Ele mesmo explica no verso 40, porque ele diz, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Este é o único sinal que vocês verão, já que vocês querem ver tanto, mais do que vocês já têm visto. E digo mais, a população da cidade de Nínive ainda vai julgar essa geração nos últimos tempos, porque Jonas pregou e eles se arrependeram. E como é que vocês acham que tem que ser agora? Porque aqui está aquele que é muito maior que Jonas. E diz mais, a rainha de Sabá também, porque ela viajou muito, ela veio meses dos confins da terra, lá da África, para ouvir a sabedoria de Salomão, e ele demonstrou, aqui na terra, ele demonstrou o que Deus pode fazer na vida de uma pessoa que se rende a Ele, e ela reconheceu Deus na sabedoria de Salomão. E a pergunta é, e agora? Como é que vocês acham que tem que ser? Porque aqui está aquele que é muito maior que Salomão. Tome posse desse evangelho. Vejam, queridos, os judeus queriam um sinal milagroso para crer em Jesus. E isso é um grande problema, é um problema enorme que irritou o Senhor, porque quem crê não pode crer porque vê sinais milagrosos, porque isso diz que não tem fé. Quem precisa ver um sinal milagroso para crer nele é porque não crê nele. Toma posse disso aqui. É muito importante. Fé é o quê? Que nós adoramos. É o firme fundamento das coisas que se esperam, mas é a prova das coisas que não se... Percebe o momento que irritou Jesus. Se é necessário ver algo para crer, é porque não crê. Presta atenção. E por isso, esse pedido ele deixou ele invocado. E por isso também nós, que queremos estabelecer essa comunicação tão limpa, sem ruído, tão sincera com o Senhor,
nós precisamos entender os sinais que Ele manifesta na nossa vida, porque nós precisamos ser, e como já foi dito aqui, muito grato a Ele por tudo que foi lido aqui de uma maneira muito bonita, e porque eu queria dizer para você, entenda, sem nenhuma chance de errar, eu vou dizer para você, Deus sempre vem ao nosso encontro, Ele nos alcança, porque Ele sabe das nossas limitações, Ele sabe que nós temos dificuldade de enxergá-lo, de escutá-lo, Ele sabe da nossa dificuldade de compreender Ele, por isso Ele sempre vem e revela também sinais na nossa vida. Se você estiver atento, você vai começar a ver coisas que você fala, né? O que está acontecendo? Deus tem manifestado coisas à tua volta, Ele está querendo falar com você em nome de Jesus, e nós temos que enxergar essas coisas, porque a questão então aqui, não é se vão acontecer sinais milagrosos da parte de Deus, não é se vai ter milagre, vai ter milagre, vai ter, acredita em mim, porque Ele é o Deus de milagres. A questão é saber se nós vamos ter fé suficiente para reconhecer e admitir os sinais que Deus faz, porque ter vai ter. Aliás, eu conheço gente nessa igreja que está vivendo milagres hoje, e graças a Deus por isso, e é muito importante compreender isso, meu irmão. Deus faz sinais, Ele faz, e faz muitos. Por quê? Porque Ele quer falar conosco, Ele quer mostrar quem Ele é, Ele quer revelar a grandiosidade do seu poder em nossa vida, e é assim que Ele faz. Ele quer ser visto por nós, mas a questão é se nós temos fé para enxergar, porque a gente só enxerga quando Ele faz uma coisa extraordinária, mas o dia todo Ele tem estabelecido sinais, Ele tem providenciado coisas à sua volta, para que você enxergue quem Ele é, em nome de Jesus. Esse é o problema do Evangelho de hoje. Entenda que Jesus estava na terra, e enquanto esteve aqui, o que Ele fez? Ele fez muitos sinais, muitos milagres, sim ou não, demais, mas mesmo assim, os fariseus não aceitavam quem Ele era. Entende o Evangelho aqui? Entende o problema? Eles não aceitavam, e eu queria perguntar para você uma coisa, Ele continua aqui ou não? Ele veio lá, mas Ele está no nosso meio? Ele está entre nós, sim ou não? Deixa eu perguntar outra coisa, Ele tem feito sinais e maravilhas na nossa vida? Ele tem feito milagres nesse lugar? Tem! Então nós temos que perguntar o que é que nós precisamos então. O que é que nós precisamos mais? O que é que será que falta? Presta atenção em nome de Jesus, para todos os momentos do nosso desespero, para todos os momentos que nós perdemos a linha. O que é que falta? Querido, em nome de Jesus, a gente entende que precisa de uma nova língua de sinais para nos comunicar com quem tem alguma limitação auditiva, e precisamos mesmo, é fundamental, porque isso é muito importante para o Senhor, é fundamental para Deus, mas entenda, Ele também tem a sua própria língua de sinais para falar comigo, com você, com todos nós, Ele faz isso, mas a gente prefere às vezes não entender aquilo que Deus está falando, sobretudo quando a coisa está difícil, a gente consegue às vezes não enxerga, ou não escuta, ou às vezes é só a gente que fala e a gente não aceita ouvir a voz dele, sim ou não? A prova fala, mas a gente tem uma dificuldade danada de aceitar. Aliás, eu lembro de um exemplo aqui que eu compartilhei com a minha esposa na sexta-feira ainda, só para ilustrar um vídeo que eu vi de um podcast, um trechinho de um cantor raro. Eu digo que ele é raro porque ele é evangélico e ele é inteligente para burro, ele é um baita de um compositor, o cara tem um ouvido doido. Aliás, ele é um violonista, ele toca muito, onde você bota um acorde, ele bota 40, um negócio doido aí, o cara é muito esperto. E ele falou uma coisa assim, que tem sido cantado dentro da igreja evangélica, músicas que não são nem evangélicas, nem bíblicas. E ele deu um exemplo, de um louvor que a gente às vezes adora. Quem já cantou isso aqui? O melhor de Deus ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por vir. A gente gosta de cantar isso. E a pergunta é, ainda está? O melhor de Deus ainda está por vir? Eu quero que você entenda isso às vezes. Como assim? Isso demonstra uma religião sem nenhum compromisso com o que Deus já fez. E aliás, com o que Ele deseja, continua desejando fazer na terra. E por isso, a gente não enxerga que para a gente ir para o céu, nós começamos a ser, aquilo que os nossos irmãos leram aqui, gratos por aquilo que Ele já fez. Eu quero te dar um caminho que faz acontecer milagre na tua vida. Gratos por aquilo que Ele já fez, porque isso é muito preocupante, porque a gente não enxerga isso. A gente não entende o que Paulo diz em Romanos 8,32. Que aquele que não poupou o seu próprio filho, por amor a nós, mas o entregou por todos nós, como é que Ele não vai
nos conceder, juntamente com Jesus, gratuitamente, todas as demais coisas, de graça, tudo. O que é que Deus pode nos dar, que é melhor do que Ele mesmo? Você entende isso? Por que fala um negócio desse dentro da igreja? Que me desculpe lá o cantor, o compositor, com todo respeito, é um homem de Deus. Mas às vezes a gente é limitado, o ser humano é limitado. E a gente fica cantando coisas e não enxerga os sinais. Porque se a gente enxergasse, a gente ia ver que o melhor de Deus já nos foi dado na cruz do Calvário. E nós não precisamos nada mais do que aquilo. É precioso demais para a gente estar dentro da igreja buscando coisas, se nós já recebemos só tudo. Aliás, eu queria dizer para você, existe hoje no Brasil, o número mais preocupante para o mundo religioso, evangélico, é uma multidão de crentes frustrados com a igreja evangélica por aí. E tão frustrados, sabe por quê? Porque receberam um ensino, uma pregação, e fica esperando receber do céu algo como se fosse maior do que o próprio Deus. Por isso vai ficar o quê? Frustrado. Os fariseus aqui ficaram frustrados. Desculpa, vai ficar olhando para o céu esperando sinais, mas do céu não vai vir sinal nenhum. Por quê? Porque Deus não faz sinal? Não, é porque Ele já fez o maior de todos os sinais e crente não reconheceu, e por isso parece que Ele não é suficiente. Você entende o problema de Jesus? Eu estou falando aqui não do que eu acho, nós estamos falando do problema de Jesus no Evangelho. Você entende isso? E é por isso que nós temos que ter o que, meus irmãos? Nós temos que ter fé, porque se nós tivermos fé, nós vamos ver os sinais. Não é o contrário, porque os fariseus aqui, eles não criam em Jesus, eles não aceitavam Ele, e por isso pediram um sinal para crer nele. Olha onde está a irritação do Senhor, olha onde Jesus não aceita, porque é exatamente o contrário. Você não precisa ver para depois, não ver um sinal para crer. Isso não é fé. Eu quero que você entenda de onde vem o milagre, porque a igreja de hoje não vive milagre, mas precisa viver. E por que não vive? Quem crê sem ver, vê milagres. Quem crê sem ver, recebe milagres em nome de Jesus. Esse é o caminho que você precisa entender. Fé é outra coisa. Você não precisa crer que os sinais te alcançarão. Você não precisa ver, aliás. Você precisa crer que os sinais vão te alcançar. Esse é o caminho do coração de Deus. Porque o melhor de Deus Ele já te deu. Ele já fez na tua vida. Aliás, Ele já deu tudo. Ele deu o quê? Ele deu a si mesmo. Ele doou a sua própria vida, como a nossa irmã leu aqui. Ele doou tudo conosco em nome de Jesus. E nós ficamos olhando para o céu, pedindo para Deus nos dar algo melhor do que Ele mesmo. Esse é o problema desse mundo religioso. Esse é o problema que nós temos que enfrentar a partir do que Jesus faz. Esse é o problema de um povo que acha que nós não temos que viver o agora, nós só vamos viver na eternidade, num tempo depois que nós vamos para o céu. Não! Se nós vamos pensar na eternidade, o que é que Jesus vai fazer aqui, em nome de Jesus? O que ele veio fazer aqui? Mostrar para você que você tem que ser hoje grato, reconhecendo que Ele veio para que você vivesse, e nós temos que viver sendo grato a Ele o tempo todo, crendo nas suas promessas e ponto, em nome de Jesus, amém? Esse é o problema de Jesus no Evangelho. O melhor de Deus já estava ali na terra, já estava diante de todos e todas, mas esse melhor de Deus não servia para eles, não servia para as pessoas, porque as pessoas queriam o melhor para elas mesmas e não o melhor de Deus. Isso é importante. Será que isso ensina alguma coisa para a gente nessa manhã? Ei, isso aqui eu falo que é pito, mas não é. É Deus querendo abrir os teus olhos, os teus ouvidos. Será que isso pode nos ensinar alguma coisa? É muito importante isso, meu irmão. Toma posse do Evangelho de Jesus Cristo nessa manhã linda, porque Ele está se comunicando com você aqui nessa manhã. Ele faz isso o tempo todo. E o nosso papel não é vir para a igreja para ver nada. Não, papel é crer e reconhecer que Ele é tudo que nós precisamos. Porque se você crê assim, mesmo sem ver, eu quero que você se prepare, porque você vai começar a entender que vão acontecer coisas maravilhosas na tua vida, milagres que você nunca imaginou, porque esse é o caminho do coração de Deus, você entende isso? Glória a Deus, aleluia. Você precisa crer nisso, sabe por quê? O Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 17, Jesus diz uma coisa maravilhosa, Ele diz assim, ó: estes sinais seguirão os que creem. Estes sinais seguirão os que crerem. Que sinais? Em meu nome expulsarão demônios,
em meu nome falarão novas línguas, em meu nome pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes será causado dano algum, porque vão pôr a mão sobre os enfermos, e os enfermos serão curados. Sinais daqueles que fazem as coisas em meu nome. Nós veremos esses sinais milagrosos de Deus em nossa vida o tempo todo. Quando todos esses sinais vão se manifestar, pastor? Quando o povo de Deus crê, mesmo sem ver, crê e saber que Jesus Cristo está no nosso meio, e é em nome dele que nós fazemos tudo, crendo que é ele que é conosco, orando, sabendo, Jesus, isso aqui é o Senhor que cura. Assim nós veremos milagres em nome de Jesus. Você entende isso? É muito importante. Então presta atenção, observe como isso irritou Jesus, mas se tornou um padrão na nossa vida, na igreja dos dias de hoje, virou uma, porque as pessoas só querem o Senhor se verem alguma coisa. As pessoas só querem ir para a igreja se elas verem o sinal. Aliás, a medida, eu vou para a igreja, você me chamou, eu vou, mas o que eu ganho com isso? Você quer saber o que você ganha? Quem tem que ganhar aqui é o Senhor, não é você. Olha a medida, as pessoas querem ir para a igreja através de ver. E o pior, ver um carro novo, ver o casamento, ver, você não tem que ver nada. Você tem que ir lá porque você crê. Você não tem que, presta atenção, nós não estamos aqui para ver nada, nós estamos aqui, sabe por quê? Porque Ele, o Senhor, o verbo de Deus, Ele já morreu em nosso favor, Ele já deu a sua própria vida, para que nós pudéssemos viver, e nós cremos que Ele é tudo que nós precisamos para viver, porque não existe, e nunca vai existir nessa vida, e em nenhuma outra vida, nada maior ou melhor do que o amor de Jesus Cristo, que veio te salvar das garras do mal. O que é maior do que isso? Aqui está o segredo de tudo. É isso que o Senhor quer chamar a tua atenção. Fique atento. E eu quero te dizer uma coisa importante, que às vezes a gente não sabe, não pensa. Sinais e milagres são tudo de bom, mas não é o que fortalece a nossa fé. Aprenda isso. No mundo tão utilitário, cheio de gente querendo coisas, cheio de gente querendo pirulito na igreja, querendo bombom de chocolate, vai para a igreja porque vai ganhar café da manhã. Nesse mundo, desculpa, sinais e milagres não são o que fortalece a nossa fé. Milagre não é e nunca será fonte de fé. Por quê? Porque o milagre vem, mas a vida continua depois dele, sim ou não? E tem que vir mesmo, é maravilhoso. Mas depois dele, a vida continua e os problemas também continuam. E hoje nós precisamos de um tipo de milagre. E deixa eu te dar uma notícia, daqui a 2 meses você vai precisar de outro milagre diferente e vai precisar. E é importante que precise mesmo. Mas o milagre, as dificuldades se renovam, e é por isso que presta atenção aqui na palavra de Deus. Entenda que a gente precisa ver milagre sim, e como nós precisamos, isso é muito importante, mas milagres não aumentam a nossa fé. Tudo que nós precisamos para alcançar o coração de Deus é ter fé, mas fé vem não de milagres, vem pelo ouvir e ouvir a pregação da palavra de Deus. Para agradar a Ele você precisa de fé, para que o milagre aconteça você precisa de... E fé vem de onde? A palavra de Deus. Presta atenção. É isso que fortalece a nossa fé, e não os sinais ou os milagres. Entenda, a gente precisa enxergar o caminho da vida, porque não adianta ir para a igreja atrás de um milagre para crer em Deus. Precisa crer nele mesmo sem ver nada, porque assim vai acontecer milagre na tua vida. Assim as coisas vão ser transformadas, assim tudo será diferente, assim aquela vida nunca mais será sobre você, porque você está crendo que Ele é poderoso para isso em nome de Jesus. Isso é Bíblia, e a gente precisa considerar isso. Não é que milagres não existam, muito pelo contrário. Não é que nós não precisamos deles, porque eu preciso e como eu preciso, você não imagina como eu preciso. Às vezes você fala, é só um milagre, sim ou não? Então é disso que você precisa, e Ele tem para você. Mas não adianta eu ficar correndo. Vou usar uma metáfora aqui que o Marcelo gosta, mas a gente usava lá no passado e eu parei, né, Marcelo? Parece um Lulu da Pomerânia, fofinho, bonitinho, correndo atrás do rabo o dia inteiro. Não adianta, está perdendo tempo, não vai conseguir nada, não vai encontrar nada. Presta atenção, é muito importante que você entenda que nós não buscamos milagres, nós cremos que Ele é o Senhor, e nós buscamos o que? A presença dEle o tempo todo, porque o resto é consequência disso. Nós reconhecemos que tudo na nossa vida é fruto dEle, que Ele é Deus, que Ele é maravilhoso, e eu estou aqui porque Ele é Deus, por nada mais. Nós não vamos na igreja para quebrar corrente, para diabo, nós vamos aqui porque Ele é Deus e está acabado, e sem Ele eu não vivo. Assim milagres acontecem, assim a manifestação dEle é poderosa na tua vida, em nome de Jesus.
assim tudo será, assim, querido. Aliás, eu aproveito para comentar, outra coisa que é uma dificuldade de entender, Jesus fazia milagres sim, no Evangelho demais, mas os milagres que Jesus fazia, não estão ali para mostrar a cura das pessoas, não está ali para que as pessoas acreditassem em Jesus porque Ele faz milagres, não, por isso Ele fazia o milagre, falou, não conta não, as pessoas não podem acreditar em mim por causa de milagres, não. Você sabe para que tem milagre na Bíblia? Você sabe por que Jesus fazia milagre? Para que todo mundo reconhecesse quem Ele é. A única razão do milagre na Bíblia é para que as pessoas reconheçam quem Ele é. Quem Ele é? O Deus encarnado, que tem um amor inexplicável pela tua vida, que te ama. Ele fez milagre porque você é preciosa para Ele. O Senhor que tem poder sobre todas as coisas, é isso que Ele é. E que Ele pode sim nos curar. E Ele pode sim transformar toda a história da nossa vida, porque Ele é Jesus, Ele é Deus. É para isso que serve o milagre. Para que Ele cresça dentro de você. Para que você entenda, é isso a função. Portanto, nós não podemos ir para a igreja querendo ver sinais para crer em Jesus, porque isso não é fé. Entende isso? Quando você vai pela razão certa, pela fé, aí que o milagre vem. Por isso que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Então nós precisamos ser esse povo que crê no Senhor, que sabe que Ele é Deus, que se rende na sua soberania, que tem reverência diante dEle. Esse povo que sabe e crê no Senhor. E nós não vamos crer porque nós estamos vendo. Nós não estamos vendo porque não estamos vendo nada, mas nós cremos e é isso que importa. E é isso que o Senhor espera de nós. Porque se você assim agir, você vai ver sim sinais e milagres acontecendo, porque na Bíblia aconteceu. Aliás, Jesus diz, esses sinais, esses milagres vão correr atrás de você. Você não precisa ficar correndo, Ele vai correr atrás de você. Você consegue crer nisso? É muito importante isso. O mundo está caindo, o mundo está destruído, mas eu creio. Mas está caindo, mas eu creio. Mas vai dar tudo, mas eu creio em nome de Jesus que vai dar certo. Isso é fé, meu irmão. É isso que é importante, é assim que se vive o extraordinário de Deus em nome de Jesus, amém? Então, portanto, eu quero desafiar essa comunidade linda hoje a enxergar os planos de Deus para a sua vida, porque Ele já veio. Veio ou não veio? Aliás, Ele veio ou não, Ele tem vindo constantemente, e Ele tem feito maravilhas na nossa vida, tem ou não? Eu tenho sentido coisas extraordinárias, eu tenho visto coisas lindas à nossa volta, eu sei que você também tem. Aliás, nós lemos um texto aqui, e esse texto é um verdadeiro convite de Jesus à mudança, é um convite à transformação, é um convite de Jesus à conversão. Na verdade, esse texto do Evangelho aqui é um verdadeiro puxão de orelhas, porque o Senhor está dizendo, vocês viram tudo que eu já fiz, vocês presenciaram, porque eu só fiz para que vocês pudessem reconhecer quem eu sou, e se arrepender, e mudar de vida, se render a mim, mas mesmo com tudo isso, vocês estão pedindo sinais. Por isso, sabe o que eu faço nessa hora? Eu oro, e a minha oração é, Espírito Santo de Deus, me ajude a enxergar os planos de Deus na minha vida, me ajude a enxergar tudo o que Ele quer fazer através de tudo que Ele já fez. Isso é muito importante para você, porque Ele tem tentado se comunicar com você, comigo, conosco, em nome de Jesus. Ele tem feito sinais milagrosos, e a gente ora, ajuda-nos nas nossas limitações, porque nós temos sim, nós somos humanos limitados, dificuldades às vezes de ouvir, entender, nós temos dificuldades às vezes de enxergar, mas o Senhor não desiste de nós, o Senhor é insistente, por isso nessa manhã, mostra-nos o que o Senhor deseja para a nossa vida, mostra-nos dia após dia, o que o Senhor espera de mim, não é murmurar, não é reclamar, não é falar, não está bom, eu quero mais, eu quero, me dá, não é olhar e falar o que o Senhor espera diante disso. A nossa irmã leu aqui lindo, não importa, bom ou mal, o que está acontecendo, Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Se ontem fosse mal, ontem foi mal, hoje a misericórdia dele se renovou, e por isso hoje ele está aqui para me abençoar, e tudo vai ser bom. Toma posse disso, em nome de Jesus, amém? Por isso eu não posso ir para casa hoje, senão eu não durmo, sem deixar para você aqui 3 coisas importantes que o Senhor quer nos comunicar nessa manhã, 3 coisinhas básicas, porque nós já recebemos sim sinais que nos direcionam, sim ou não? Deus já sinalizou aqui caminho para nós, e eu quero comunicar com vocês, o que é que o Senhor está querendo nos falar nessa manhã? E eu vou dizer para você 3 coisas. A primeira, Ele veio aqui hoje para te falar, Ele está sinalizando isso, que Ele é um Deus vivo, e por isso Ele tem alcançado a tua vida, porque Ele quer te salvar. Primeira coisa que os sinais de Deus revelam, Ele é um Deus vivo, tanto que tem vindo te alcançado, porque Ele quer nos salvar. Entenda isso, entenda a dimensão do teu Deus.
O Evangelho revela que Jesus estava na terra. Olha o momento. Deus muito nos amou e por isso mandou o seu Filho e queria nos dar o quê? A oportunidade de salvação, sim ou não? É por isso que Jesus estava ali. E quando ele veio, ele fez muitos sinais. Ele fez muitos milagres, milagres inexplicáveis, porque ele queria se revelar. Ele queria revelar qual era o plano de Deus para a vida através da sua vinda na terra. Aliás, Paulo diz em 2 Coríntios 5,19 o quê? Que Deus estava em Cristo na terra, reconciliando consigo o mundo e não imputando ao mundo seus pecados, porque Jesus estava querendo salvar o mundo. Deus estava querendo salvar o mundo em Cristo Jesus. É para isso que ele estava ali. Então entenda, os sinais que Jesus fazia direcionavam tudo para o plano de Deus. Deus queria salvar. Essa era a função dos milagres. Mas tinha alguns, justamente os mais religiosos, os que mais estudavam a Bíblia, os que não enxergavam aqueles sinais, que aquilo significava algo muito importante. Aquilo que Jesus fazia servia para direcionar as pessoas para uma única verdade. Qual verdade? Que Deus não está lá no céu, distante, olhando tudo, sem fazer nada, indiferente. Não, Deus não é assim. O Senhor, o Deus da vida, está vivo. Tanto está vivo que Ele veio até aqui. Ele venceu a morte porque Ele quer que o seu povo viva. É por isso que Ele estava ali. Deus é um Deus vivo. Você precisa entender isso no teu dia a dia, nos momentos de maior amargura. Nunca se esqueça, olhe para o céu e diga: eu sei que o Senhor é vivo. Eu sei que porque o Senhor é vivo, o Senhor faz, que o Senhor age, que o Senhor está vendo essa situação. Eu quero que você tome posse disso em nome de Jesus, amém? É esse direcionamento que o Senhor quer dar. Ele não é um Deus distante, Ele não é um Deus que não vê. Aliás, eu queria dizer para você que tem muita gente por aí padecendo porque não admite que Jesus é tudo que precisa nessa vida para ver tudo mudado. Por que a vida é esse buraco? Por que não funciona? Porque não admite que tudo que precisa para que mude é Jesus Cristo. As pessoas ali não aceitavam que Jesus, quem ele era, Ele que estava ali, e mesmo diante dele, fica pedindo sinais. E com isso o Senhor se irritou e disse: vocês querem um sinal milagroso? Mas para essa geração perversa e corrompida, não vai ter sinal milagroso nenhum, a não ser o sinal de Jonas. Por que Jesus está usando o exemplo de Jonas? Vamos entender. Porque assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de um peixe, o Filho de Deus também ficaria 3 dias no ventre da terra, no coração da terra. Jonas ficou no ventre do peixe? Ficou? Não, de lá ele saiu. O Filho de Deus ficou no ventre da terra? Não, de lá ele saiu ressuscitado, saiu de lá vivo. Ele não ficou morto, ele saiu de lá para vivo, estar vindo até você, falar contigo. Por quê? Porque Ele quer transformar a tua história, Ele quer mudar a tua vida. Ele é vivo para isso, Ele não é morto, Ele não está numa cruz não, Ele está aí do teu lado agora. Isso é importante demais. Essa é a verdade que nos move em nome de Jesus. Que verdade? Você não veio aqui hoje para ver um sinal de Deus, um grande sinal. Não, você veio porque você crê que o teu Deus é vivo. Se Ele fosse morto, você não precisava vir, mas Ele é vivo. E como Ele é vivo, Ele não é indiferente com a nossa vida. Ele não está indiferente com o que você está vivendo hoje. Presta atenção. Ele não fica olhando do céu, mas Ele faz o quê? Ele vem até você. Ele vem e age, Ele vem e fala, Ele veio e diz: eu venci a morte para estar aqui do teu lado. Tudo para que você enxergue aquilo que Ele planejou. Essa vida que Ele tem para você, essa vida curada, essa vida plena, essa vida abundante que Ele planejou para você. João 10,10, eu vim para que vocês tenham vida e vida em plenitude, vida abundante. É para isso que eu vim aqui. Eu não fiquei no céu, eu desci aqui para isso, para que vocês vivam e a melhor vida possível. Enxergue e reconheça, meu irmão, que o maior de todos os sinais já foi dado. Ele ressuscitou, Ele saiu do ventre da terra, Ele é vivo, Ele venceu a morte. E a pergunta é: a gente precisa de mais o que para crer nele? Ei, nós precisamos de mais o que para crer nele? Nós precisamos ficar em casa lamuriando, é isso? Reclamando da vida, dizendo que esse cachorro late demais, é isso que nós precisamos? Nós precisamos crer que Ele é um Deus vivo, e Ele vem aqui e Ele vai me fazer viver em nome de Jesus. Nós não precisamos ficar correndo atrás de nada, nós precisamos somente crer que Ele é vivo, e porque Ele é vivo, Ele está aqui, do nosso lado, querendo falar. Aliás, Ele quer caminhar conosco, Ele quer transformar, Ele quer converter, Ele quer salvar a nossa vida das garras da morte. Creia nisso, porque tudo vai ser diferente em nome de Jesus, amém? Você crê nisso? Creia que Ele é vivo,
e tudo vai ser diferente na tua vida. Mas a segunda coisa que eu preciso dizer, enxergue os sinais, entenda o que o Senhor está querendo te falar, o que Ele está comunicando, o que Ele quer te dizer nessa manhã. A segunda coisa que eu preciso te dizer é que tudo o que Ele espera de nós é arrependimento daquilo que nós sempre fomos. Presta atenção, existem sinais de Deus aí, não é de Jonas não, desde Salomão, não, antes, sinais sendo feitos dia após dia de Deus neste mundo. Esses sinais servem para quê? Para você entender que tudo que Ele espera de nós é arrependimento daquilo que nós sempre fomos. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque o incômodo de Jesus, que estava fazendo sinais, que estava fazendo milagres para que todo mundo enxergasse quem Ele era, e aliás enxergasse através dele os planos de Deus que queria salvar, revela muito mais aqui no verso 41. Porque o Senhor diz assim, porque a população da cidade de Nínive vai se levantar nos últimos dias para julgar e condenar essa geração. Vai julgar e condenar por quê? Porque o Senhor quer condenar? Não, mas porque Jonas pregou e a população de Nínive se arrependeu do que era, se arrependeu do que sempre foi. Esse é o testemunho daquele sinal maravilhoso de um homem que saiu da boca de um peixe. Ele pregou a palavra e a cidade se arrependeu do que sempre foi. E essa geração está diante de coisas maravilhosas, e não é de nenhum profeta não, mas é do Filho unigênito de Deus, e mesmo com tudo isso não se arrepende e não crê. Você está achando que está falando dos fariseus, né? Nós estamos falando do mundo de 2024, nós estamos falando do nosso mundo, está diante de manifestações de coisas sobrenaturais, feitas pelo próprio Deus, porque aqui não tem templo, não tem igreja, não tem profeta, aqui é o próprio Filho de Deus que faz. Na tua vida quem faz é o próprio Deus. E com todos esses sinais, fica querendo ver, fica querendo botar Deus contra a parede. Meu irmão, presta atenção aqui, a medida, em Nínive houve o quê? Arrependimento com a pregação de Jonas, mas vocês não se arrependem diante da pregação daquele que é muito maior do que Jonas. É isso que Jesus fala. Pregar o evangelho é chato, né? A verdade é um negócio estranho, né? Mas é isso que Jesus está falando, sim ou não? Essas são as palavras dele. Deus sabe de todas as nossas limitações, meu irmão, acredita em mim, minha irmã. E exatamente por isso Ele é tão diversificado. Por isso que Ele vem, Ele tenta se comunicar conosco de muitas maneiras diferentes. Ele tem a sua própria língua de sinais, Ele sinaliza coisas. E hoje seria muito importante a gente entender que sinais são esses, porque nós precisamos saber que os sinais seguem aqueles que creem. Nós precisamos entender isso. Se nós cremos, eles vão nos... Presta atenção, de um Deus que nós cremos, porque Ele já veio entre nós, Ele já venceu a morte, e com Ele nós já podemos ver a nossa vida sendo transformada. Nós já podemos hoje, em nome de Jesus. Mas para isso tem algo absolutamente necessário. O quê? Arrependimento. Por isso que Jesus disse, arrependimento de tudo que a gente sempre foi, de tudo. Entenda que sem arrependimento ninguém verá o Senhor. Acredita em mim, sem arrependimento ninguém verá o Senhor. E é isso que o Evangelho está sinalizando nessa manhã. É muito importante. Se Deus vem, faz sinais, não é porque você se converteu que Ele faz milagre na tua vida, não. Porque quando eu era lá atrás, sabe, quando nós vamos ali, eu já via coisas maravilhosas na minha vida, só que eu que não era grato. Não é por causa da tua religião. Ele é um Deus que vem e faz milagres, sinais na tua vida. Por quê? Porque Ele quer mostrar para você quem Ele é. Quem Ele é. Por isso que as pessoas estão fora da igreja no mundo falando, nossa, aconteceu um negócio de Deus na minha vida. Aconteceu mesmo. Por que aconteceu, infeliz? Porque Ele está te chamando para algo, para uma transformação, para uma conversão, para uma mudança de vida, e a pessoa fica lá no mundão fazendo o que quer da vida. Essa é a questão do Senhor. O Senhor sempre faz a parte dele. O Senhor nos ama, Ele veio, Ele nos alcançou, Ele venceu a morte, Ele tem constantemente se comunicado conosco, mas tem algo que é necessário. Existe a minha e a tua parte, existe a nossa parte, e a nossa parte é o quê? Nos arrepender de tudo que nós sempre fomos. Nínive, houve arrependimento, por isso a população de Nínive estava no céu. Tem alguém aqui que quer ir para o céu? Sem arrependimento não tem céu. Entenda isso, você entende isso sim ou não? É isso que o Senhor faz, porque foi isso que a população de Nínive fez diante da pregação de Jonas, e isso é tudo que Deus espera do povo que tem visto milagres na sua vida. O que? Arrependimento em nome de Jesus. Amém? Mas veja, enxergue os sinais do Senhor e entenda o que é que Ele está querendo nos dizer.
Terceiro e último. Terceiro e último. Sabe o que ele está querendo te dizer? Através de tudo que ele já tem. Eu estou falando para você porque eu sei que Deus já tem feito milagres na tua vida. Já tem sinais de Deus à tua volta, tem ou não? Já tem sinais de Deus na tua casa? Tem. Tem sinais de Deus no teu trabalho? Tem na tua vida. Tem livramento de Deus na tua vida? Pois é, são sinais. Fique atento porque Deus está falando. Deus está dizendo. Deus está se comunicando. E o que ele quer falar, pastor? Sabe o quê? Que Ele sabe das tuas dificuldades e limitações. E é exatamente por isso que Ele tem te preenchido de uma sabedoria que veio do céu. Ele sabe que você tem limitações assim como eu tenho. Nós somos humanos. Nós não somos deuses. Nós não comemos daquele frutinho de Adão desgraçado de quem quer saber de tudo. Nós somos seres humanos limitados, que nós não sabemos de tudo. Nós não enxergamos tudo. Nós enxergamos as coisas meio embaçadas ainda. E Ele sabe, é por isso que Ele vem e te preenche de uma sabedoria que não é nossa, é dEle. Sabedoria vinda do céu. Você ouviu isso aqui hoje? Porque Ele termina aqui o seu pito, as suas palavras inconformadas, diante de um povo pedindo a Ele um sinal milagroso. E depois de tudo, Jesus curou leprosos, Jesus abriu olhos os cegos, Jesus fez paralítico andar. E o povo, me dá um sinal para também, você não é Deus? E aí a resposta de Deus é, vai para o inferno que é melhor. Mas diante de um pedido ridículo desse, verso 42, sobre essa cegueira, verso 42, a rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e vai condenar essa geração. Por quê? Porque ela veio lá dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui aquele que é muito maior do que Salomão. O que é que vocês precisam mais, povo? A rainha de Sabá viajou da Etiópia numa caravana, sei lá, de camelo, de burro, não sei o que ela veio, demorou meses, ela veio dos confins da terra. E veio porque ela queria ver de perto, ouvir falar. Ela ouviu falar sobre um rei que tinha uma sabedoria extraordinária, que recebeu de Deus uma sabedoria para governar o seu povo. E ela queria governar o seu povo com essa sabedoria. E ela foi até Salomão. Aliás, em Salomão, quando Salomão constrói, também ele ora a Deus, né? Ele ora de uma maneira bonita a Deus. E Deus virou para ele e falou: Salomão, pode pedir o que você quiser que eu vou te dar. Pode pedir o que você quiser. Dinheiro, tudo o que você quiser. E ele falou: Senhor, eu só quero uma coisa, eu quero sabedoria para governar meu povo. Sim ou não? Aqui está o segredo que Jesus está usando de exemplo. O incômodo de Jesus aqui precisa ser o teu, o meu. Porque a pergunta dele é: e vocês? Vocês não estão diante de nenhum rei, vocês estão diante do próprio verbo de Deus. O verbo, o falar de Deus está aqui. A sabedoria divina do céu, aquilo que ela pode te dar está aqui diante de você. Presta atenção. Nunca houve, meu irmão, e nunca haverá ninguém mais sábio do que Ele. Nunca houve, nem nunca haverá filosofia capaz de ser mais sábia do que Jesus Cristo. Os filósofos se debatem muito com isso, mas eles não conseguem falar Jesus não é Jesus, Jesus não é sábio. Eles não conseguem, porque Ele é a sabedoria do céu. Aliás, os maiores filósofos da história falaram: Jesus é top. Gandhi falou, Nietzsche falou: Jesus é top, o problema é a galera. Jesus é maravilhoso, como diz um pastor aí, Jesus é maravilhoso, o problema é o fã-clube. Mas que Jesus é bom, Jesus é bom. Até a filosofia reconhece isso. Então nunca houve uma sabedoria maior do que Ele. Querido, em nome de Jesus, Jesus é isso tudo. E muita gente não reconhece que Ele é tudo isso. Mas você reconhece, sim ou não? Muita gente não crê, mas nós cremos, sim ou não? Queridos, nós precisamos entender que do céu nós já recebemos sabedoria para viver. Eu sei que você está vivendo um drama, você vive dramas em casa, no trabalho, na tua vida, no teu coração, na tua alma, vive. Mas se você for muito franco e sincero, você vai entender que o Senhor já veio, Ele já falou com você, Ele já ministrou uma palavra sobre essa situação que você está vivendo. Sabe por quê? Porque Ele quer falar com você, Ele quer se comunicar, Ele te ama. Você já recebeu sabedoria divina para viver, e é muito importante que você entenda isso. De Deus nós já recebemos a maior de todas as sabedorias para vencer qualquer coisa. Qual? Jesus Cristo você já recebeu, sim ou não? Você já recebeu de graça tudo isso, a sabedoria divina. Essa sabedoria que nos ensina que nós temos que renunciar a nós mesmos, ser como Ele, imitá-lo, querido, aceitarmos passar pela cruz e nos negar. Porque isso, Deus, e com isso Deus nos vai dar vitória sobre qualquer situação que se levantar neste mundo. Onde é que está esse conhecimento? Onde está essa sabedoria? Nos livros de filosofia? Não, é em Jesus Cristo e só nele. Adoro filosofia, mas Jesus Cristo é insuperável. Não tem jeito. A rainha de Sabá viajou até Salomão, e ela voltou de lá, de Israel, impactada com a sabedoria
daquele homem, não, com a sabedoria que o Senhor pode dar a uma pessoa. E nós que temos o próprio verbo, a maior das sabedorias, vindo em nossas vidas, toda semana ministrando um ensinamento. Ei, toda semana nos dando uma palavra, toda semana direcionando a nossa vida, toda semana nos dando a preciosidade da palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E nós que estamos diariamente aqui, diante de alguém que é muito maior do que Salomão. Você entende isso? É muito bonito, esse constrangimento do Senhor precisa nos dizer algo, do que é que nós precisamos mais do que Ele vindo e nos ensinando a viver, nos dando medida do que você tem que fazer amanhã de manhã. Vão vir enfrentamentos? Vão vir aflições? O que eu faço? Sabe o que eu faço? Eu ouço a palavra de novo, porque ali tem ensinamento divino, tem ensinamento do céu para a minha vida. Eu não vou fazer o que eu quero, vou falar o que o Senhor falou para fazer, está acabado. É por isso que a nossa irmã Aline leu aqui um texto precioso, lindo. Eu vou até ler de novo, porque é tão lindo. 1 Coríntios capítulo 1, porque Paulo diz assim: onde é que estão os sabidos desse mundo? Onde é que estão os eruditos? Esse povo que sabe tanto, que lê tanto. Onde estão os gregos, que são os pais da filosofia? Onde é que está tudo isso? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria deste mundo? Presta atenção. Na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu Deus por meio da sabedoria. Nós não conseguimos, através da nossa cachola, conhecer Deus. Precisa de algo divino em nós para conhecer Deus. Não é erudição. Acredite-me, isso é uma coisa que eu li na minha vida, é teólogo, filósofo e psicanalista tentando entender. Mas eles parecem que não entendem. O último livro que eu li do Kant sobre Deus, ele não entendeu nada de Deus. Será que eu estou doido? Ele não entendeu nada de Deus. Porque precisa mais do que sabedoria humana, precisa de revelação divina. E é muito importante, querido, em nome de Jesus, olha o que o texto diz. Agradou a Deus então, diante de tudo isso, salvar um povo que creram por meio da loucura, que é a pregação do Evangelho. Eu estou pregando coisa doida para você hoje. Mas agradou a Deus salvar um povo através da loucura da pregação da palavra. E os judeus pedem sinais milagrosos, os gregos querem saber de filosofia, mas nós queremos, é Cristo crucificado, é Cristo que foi de fato escândalo para os judeus, loucura para os outros, mas para nós que fomos chamados, Ele é poder de Deus, Ele é a sabedoria de Deus que nós precisamos para viver. Ele quem? Jesus Cristo. Você entende isso? É muito importante, já estou acabando. Você recebe isso? Receba o Evangelho nessa manhã. Você consegue ver esse sinal, entender o que é que Deus tem colocado na tua vida, à tua disposição, o que Ele planejou para você, para a tua família. Você entende isso? É muito importante. E eu dou glória a Deus por isso, porque nós não estamos jogados por aí a esmo. É muito importante. Entenda que para Deus é importante demais o que tem acontecido neste lugar, é muito importante esse momento. E eu dou graças a Deus por esse novo ministério que está sendo construído aqui. Eu fico feliz porque você veio aqui hoje. Sabe por quê? Porque tem um Deus que quer se comunicar com você, assim como Ele quer se comunicar com todos e todas, indistintamente. Por quê? Porque Ele sabe que você precisa dEle. E Ele sabe também, Ele tem falado de muitas maneiras, através de uma palavra inspirada pelo Espírito Santo, através de sonhos, de revelações, através de louvores, mas é também através de sinais, porque não tem aquele que não pode entender. Às vezes ele tem dificuldade de ouvir a palavra e entender a palavra. Nossa, pastor, eu não entendi. Aí você sai daqui, acontece um trem ali na rua, você não entendeu lá, filha, mas eu sou contigo em nome de Jesus. Às vezes você não entendeu a palavra, mas recebe um sonho, então vai buscar entender. Para de querer profetada de profeta michuruca. Para de querer abrir a Bíblia. Deus revelou. Vai se converter. Isso, Deus é outra coisa. Deus não é mandinga, Deus não é pé de coelho. Deus é a revelação do Espírito através da palavra. E uma palavra lida, estudada, entendida, ministrada sob a autoridade do Espírito Santo de Deus, com o povo de Deus, com a comunidade inteira, porque é esse povo que vai produzir milagres na nossa vida, é a união, é a comunhão que o Espírito faz, que produz milagre, porque as grandes coisas aconteciam quando o povo estava junto, tinha multidões, tinha discípulos ali, tinha orações, tinha pregações, as línguas se manifestavam, milagres aconteciam. Entenda isso, Deus quer falar conosco, porque Ele sabe, e Ele tem vindo de várias maneiras, de várias formas, nos alcançar, porque Ele está nos chamando para uma mudança, para uma transformação. O Senhor nos chama para a conversão, em nome de Jesus. Amém? A mudar de vida, não é de religião, é de vida. Então eu termino dizendo para vocês que todos nós possamos crer
Por quê? Porque se nós crermos, os sinais vão nos seguir. Se nós crermos, milagres vão acontecer. E tem acontecido e vai continuar acontecendo. Você precisa, eu também preciso. Por isso nós temos que crer sem ver nada. Porque, presta atenção, através das nossas vidas, o Senhor vai mostrar para esse mundo o que é que Ele pode fazer. Você vai ser curado. Você vai ser transformado. O teu lar vai ser um testemunho para a tua família inteira. Porque Deus quer mostrar, através do teu testemunho, que Ele é Deus, que Ele faz milagres, que os sinais dEle estão aí na terra, para quem quiser ver a transformação que Ele pode produzir numa pessoa. Milagres, mudanças. E você precisa tomar posse disso. Então Deus abençoe os nossos irmãos por essa iniciativa. E que o Senhor nunca desista de falar conosco, todos nós, das mais variadas formas, como Ele tem feito. Porque é isso que vai nos manter vivos, de pé. Vivos de pé, caminhando em direção à presença dEle, em direção ao céu, em nome de Jesus. Amém. Você recebe essa palavra? Deus é bom.